Oiê! Eu sou a Lu Paniccios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu costuro e faço o acabamento do regulador de alças para mochila. Bora costurar? O regulador de alças é bem interessante, principalmente quando a gente faz uma mochila para venda e não é sob encomenda. Então a gente não sabe qual cliente que vai comprar essa peça, qual é o tamanho desse cliente, se ele é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, qual é o tamanho das costas desse cliente. Então o regulador de alças permite que a mochila se adapte aos diferentes tamanhos de pessoas. E este vídeo também faz parte do passo a passo da mochila que eu fiz para levar para a Mega Artesanal 2018. E eu coloquei este regulador de alças justamente para a mochila atender aos diferentes tamanhos de corpo. Como eu já expliquei, eu tirei as dicas que eu considero mais importantes do passo a passo da mochila, porque são dicas bem interessantes, você vai usar em várias outras peças. Esse regulador de alças você pode usar em várias outras bolsas, em várias outras mochilas. E eu não tenho nada aqui para te mostrar, porque o regulador de alça já está na alça da mochila da Mega, que já está na mochila, e eu não quero te dar nenhum spoiler, o vídeo tá quase saindo. Então bora lá ver como que eu costurei e fiz o acabamento do regulador de alças para mochila. Eu vou usar dois reguladores de alça. Para a parte que vai ficar na alça da mochila, eu vou precisar de 2 vezes de 12 centímetros de alça de nylon na largura do regulador da alça. A minha alça tem 3 centímetros de largura. 2 vezes de 6 por 6 centímetros no tecido para o acabamento. Abro o regulador, eu vou usar esta parte. Passo a alça de nylon pelo regulador, unindo as bordas, e vou passar uma costura de segurança próxima à borda. Aqui estão as duas peças com uma costura de segurança próxima da ponta. Queimo as pontinhas das alças com isqueiro para não desfiar. Faço uma marcação de 2,5 cm da ponta. Posiciono o tecido de acabamento com o direito virado para o lado da alça, coincidindo a borda do tecido com a marcação de 2,5 cm. Envolvo a sobra de tecido na alça de nylon. Alfineto. Vou passar uma costura com um pé de máquina. Depois de costurado, viro para o direito. Dobro as sobras de tecido nas laterais e nas pontas. Ficando desta maneira. Eu gosto de alinhavar para ficar tudo bem preso e não ter que ficar me preocupando com o tecido de acabamento na hora de costurar. Para posicionar este acabamento na alça da mochila, eu fecho o regulador com as duas partes para ter uma noção do tamanho. Cada regulador tem um tamanho diferente, então por isso não adianta ficar passando medidas. Com o regulador fechado e o acabamento pronto, eu posiciono na alça, coincidindo a borda do regulador com a borda da alça. Dessa maneira, o regulador não vai incomodar, porque a alça vai proteger o contato do plástico do regulador com a cintura. Centralizo o outro acabamento na outra alça. Para costurar o acabamento, eu faço um retângulo próximo à borda e depois um X no meio do retângulo. E
vai ficar desta maneira no direito e na parte de trás da alça da mochila. Para outra parte que vai ficar costurada ao corpo da mochila, eu vou usar 2 tecidos de 7 por 9 centímetros que eu vou cortar na diagonal. Manta R2. Alça de nylon. Nessa parte depende muito do projeto de mochila que você vai usar. Se está fazendo um projeto já pronto e testado, que já tem as medidas, tudo bem. Você já vai saber quanto que vai precisar da alça de nylon. Se você está criando uma peça, eu recomendo usar uma quantidade maior de alça, uns 40 centímetros, e recortar depois da peça pronta para definir a quantidade exata de alça que você vai deixar. Para o acabamento das pontas, 2 vezes no tecido principal de 5 por 9 centímetros. Eu vou unir 2 triângulos, por causa da estampa de listras, eu vou unir um triângulo de cada parte do retângulo. Posiciono direito com direito e no lado menor eu vou passar uma costura com um pé de máquina já sobre a manta. Aqui eu não deixei posicionado corretamente, mas eu corrigi na hora de costurar. O correto é posicionar estes triângulos de maneira espelhada para ter uma peça para o lado direito e outra peça para o lado esquerdo. Depois que eu fiz esta primeira costura, eu abro as 2 partes e posiciono a alça. O direito é o lado da manta, então eu vou posicionar o direito da alça com o direito do acabamento que está sobre a manta R2. E vou encostar a alça nesta primeira costura. Então, eu seguro as pontinhas do acabamento e puxo a alça em direção à costura. Alfineto. Vou deixar uma sobra da alça na ponta e depois eu vou explicar por quê. Agora, eu vou passar uma costura nesse outro canto do triângulo. Depois de costurado, eu vou cortar as sobras de manta e o cantinho do triângulo. Viro para o direito. Empurro o cantinho com algum objeto de ponta arredondada. Corto essas outras pontinhas que ficam sobrando. E agora eu vou fazer um pesponto aqui e uma costura de segurança aqui. E vai ficar assim, uma peça para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Corto as sobras da alça de nylon. Agora eu vou explicar por que eu gosto de deixar a alça de nylon atravessando todo o acabamento. Dependendo do peso da mochila, se a alça de nylon está só em uma ponta do acabamento, ela começa a abrir a trama e vai ficando frágil até acabar arrebentando. Se a gente faz o acabamento desta maneira, a alça tem 2 pontos de travamento, distribuindo a força que é feita sobre ela. Isso diminui a probabilidade de danificar a alça de nylon com o peso da mochila. Se você já tem a medida correta da alça de nylon que vai precisar, faça neste momento o acabamento da ponta. Eu fiz o acabamento depois, porque eu ainda não tinha determinado a medida da alça. Posiciono a alça na parte de trás da mochila de costas. Eu posicionei a 3 centímetros da parte de baixo. Faço uma costura de segurança para prender. Agora eu vou fazer o acabamento da ponta da alça de nylon, com uma marcação de 2,5 centímetros a partir da ponta. Eu queimei as pontinhas com isqueiro para não desfiar. Posiciono o lado menor deste acabamento sobre esta marcação de 2,5 centímetros, com o direito voltado para a alça. Envolvo a sobra de tecido ao redor da alça de nylon. Alfineto. Passo uma costura com um pé de máquina. Costurei e vou virar para o direito. A peça saiu um pouquinho do enquadro, mas eu acho que você vai conseguir entender. Dobro as laterais do tecido
coincidindo com a largura da alça de nylon. Na ponta do acabamento, eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro e aproximar essa ponta dobrada à linha de costura. Prendo bem. Se preferir, pode alinhavar ou até mesmo dar uns pontinhos de cola de tecido para fixar melhor. E costuro um retângulo próximo à borda. Prontinho, acabamento finalizado nas 2 alças. Depois da mochila pronta, é só passar a outra parte da alça no regulador. Este regulador, ele dá um certo trabalhinho para a gente costurar, para a gente colocar na peça, mas eu acho que vale muito a pena, porque agrega valor para a peça, até eu acho que visualmente fica interessante, e eu acho que facilita muito para o cliente, não só para a mochila se adaptar a ele, mas às vezes outras pessoas também vão usar essa mochila, então ter um regulador eu acho muito prático. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.